Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos. E hoje o papo é de responsa. Mulher preta, periférica, que não tá pedindo espaço, tá tomando. Cássia tá na área e não veio pra aquecer a cadeira, não. Assessora de deputado federal Gilmar Tato e agora na corrida pela presidência da Macro PT, da região de Campinas. Tá preparado? Porque hoje o microfone é dela. Tudo bem, Cássia? Abre seu. Aí. Só rela. Aí. Aí, gente, oi galera, tudo bem, Alex? Muito obrigada pelo convite. Obrigado, galera que tá em casa. Tô hoje no Vibes Podcast. Vamos aí bater um papo. Tu- Vamos tentar descobrir que bicho é esse, que é macro. Partido PT tem umas siglas, umas coisas que às vezes a comunidade LGBT fica com inveja, porque já tem mais sigla do que eles. Com certeza. Alex, eu também sou filiada ao PT há mais de 20 anos, né? Em Campinas, nasci no movimento de moradia popular. Meus pais foram um dos primeiros trabalhadores populares do movimento Sem Terra aqui em Campinas. Tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho da minha história, da história da minha família. E militei desde a vida inteira no PT. Então, também às vezes me confundo. Mas a macro-região foi criada em São Paulo por conta da extensão do território em São Paulo. E aí essas macros em cidades maiores também foram acontecendo, como tem a macro Mantiqueira, a macro da Baixada Santista e a macro do PT Campinas. Porque é um meio de, entre levar as demandas dos nossos municípios para estadual. É o meio do PT estadual saber o que acontece nas cidades. Então, a gente precisa da macro para que tenha esse diálogo, tenha essa conversa, né? Legal, Cássia. Agora a gente quer saber o seguinte: de onde você veio, o que te fez entrar na política, certo? E foi o quê? É tipo um estalo que você deu na cabeça e falou, vou pra lá. É mais ou menos isso, você acredita? Como eu disse para você, meus pais eram do Movimento Popular de Moradia em Campinas. E eu sempre cresci no meio da luta, eu nasci no meio da luta, né, de moradia popular. E um dia eu era modelo, né? Modelo? Modelo, modelava, eu fazia propaganda de televisão, eu fazia muito encarte de revista. Eu já estava um pouco conhecida na minha cidade, em Campinas, na região, como modelo. E um dia aquilo não me preenchia mais, já não era mais o que eu queria. E olhando a realidade da minha comunidade, eu decidi fazer parte do movimento de moradia. Então, desde então, milito por moradia digna para todo mundo. Já trabalhei como coordenadora habitacional em Campinas. Antes de ser assessora parlamentar do deputado Gilmar Tato, já fui assessora de vereador, do vereador Ângelo Barreto. Já fui assessora também do deputado Newton Lima, também era deputado federal, que é ex-prefeito de São Carlos. Aprendi muito por onde passei e aceitei o desafio de estar aqui agora concorrendo à coordenadora da Macro. É, aqui no nosso roteiro a gente vai chamar de presidente toda hora, mas é coordenadora, Da né? coordenadora. E qual foi o momento que você pegou e falou, cara, é isso que eu quero pra minha vida? Eu costumo dizer que na política a gente tem dois momentos na política. Eu acredito que a política, há pessoas que fazem política pelo poder e pelo simples fato de ter o poder. Eu acredito na política de poder mudar vidas. Então, foi um dia que eu olhei na minha comunidade. A grande maioria dos moradores, eu moro na região leste de Campinas, mais conhecida como Rua Moscou. E a minha comunidade não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha saneamento básico, não tinha dignidade. E aí eu quis mudar aquela história e comecei a participar da luta para transformar a vida daquelas famílias, das crianças. E a gente corta a minha região é cortada por um ribeirão que chama Ribeirão Aiumas, que era jogado às traças, e a gente quis mudar o meio ambiente ali também. Então, casamos o movimento de meio ambiente junto com moradia digna para as famílias. E hoje a gente já avançou muito. Tem muito que avançar, mas já avançamos muito em dar dignidade para as pessoas. Eu faço política para poder mudar a vida de pessoas. É isso que me move. Mulher preta, da quebrada, assessora de um deputado federal em Brasília.
chacoalha as estruturas, né? Isso mexe, né? O poder sempre mexe, né? Mas assim, ninguém vê a caminhada, né? Ninguém vê o nosso rolê, o quanto que a gente trabalhou e lutou para conquistar esse lugar. E não é fácil, é muito difícil. A mulher na política, a gente trabalha com misoginia o tempo todo, a gente trabalha com boicote o tempo todo, a gente tem que fazer, às vezes, 50, 100 vezes mais do que um homem para dizer que somos capazes de estar no espaço que a gente ocupa. E é bem difícil, é muito complicado. É aquele ditado, né? Vê a cachaça que a gente toma, mas não vê o tombo que a gente leva, né? Nunca vem os tombos que a gente leva, e são muitos. Pra galera que não entende o que é essa tal de macro, certo? É só mais uma sigla ou dá pra fazer barulho lá dentro? Dá para fazer muito barulho. Eu acho que a Cristina, que hoje é a atual coordenadora da Macro, fez um excelente trabalho à frente da Macro. Ela já deve estar aí por em torno de 20 anos à frente da Macro. Eu acho que ela cumpriu o papel dela, ela vai sair muito grande desse processo por tudo que ela fez na região. Mas eu acho que dá para fazer mais. Sabe aquele tempero gostoso? A minha mãe, eu aprendi a cozinhar com a minha mãe, mas o tempero dela é 1000 vezes melhor que o meu. Eu acho que eu tenho um tempero a mais. Eu acho que a Macro dá para fazer coisas além. Eu acho que dá para a gente ir além. Eu quero fazer. Aquela mistura da Bahia, do Nordeste, de De São Paulo, do Minas. Sul, de Minas. Minas eu não Exatamente. coloco no rolê, porque Minas sempre faz tudo melhor. Eles pegaram o virado paulista e fizeram um negócio muito melhor que o nosso. Virada mineiro, né? Verdade. Tem pão de queijo, não dá para ganhar do pão de Tá queijo, vendo? né? Você acha que a Macro tá conseguindo ser ponte entre as decisões da base e do partido? Infelizmente, hoje eu acho que não. Hoje eu acho que a Macro deixou de ter esse papel, de cumprir esse papel, que é fundamental. Aliás, foi para isso que ela foi criada, sabe? Eu acho que a gente pode trabalhar muito mais a Macro nesse sentido, de dialogar mesmo com as bases do partido, de dialogar com as cidades menores, né? Porque eu acho que hoje a Macro está muito no eixo Campinas, Sumaré, Hortolândia, e deixou meio que as cidades ao redor meio que afastado, né? Então, está na hora da gente avançar isso daí para cidades menores e também ouvir a nossa militante nessas cidades. É tipo assim, tenho quantidade de voto, sou significativo. Tenho menos voto, não sou tanto. Não precisa ouvir tanto, eu acho que é bem por esse caminho. E se a gente for ver, Alex, as cidades menores eram chamadas de Petequistão há 10 anos, há 15 anos atrás. Porque nós já governamos Cosmópolis, Engenheiro não, Cosmópolis, Arthur Nogueira, e várias outras cidades, Paulina também não. E várias outras cidades, eu não vou lembrar quais. Tudo em um momento único. A gente perdeu tudo, nem vereadores na cidade a gente tem mais. E é uma luta constante para eleger um vereador. E a Macro tem um papel decisivo, né, nisso, porque é ela que escolhe os candidatos a vereadores que o partido vai investir mais, que vai mandar mais grana, que vai levar esse cara para mais lugares, que vai levar para dialogar com os deputados federais e estaduais. Então, eu acho que hoje a Macro precisa estar aberta para todos. Todos que querem chegar lá também, para mais mulheres, para mais jovens pretos, para mais gente de periferia mesmo. Eu quero ser escuta. Quando eu aceitei o desafio de coordenar a Macro Campinas, é porque eu quero ouvir. Eu, como mãe de um adolescente de 13 anos, se eu não ouvi-lo, o que ele pensa sobre tudo o que está ao redor dele, eu acho que eu não acredito nessa educação de não ouvir. Então, eu quero ser escuta da Macro hoje, para poder ouvir todo mundo, para estar junto das cidades e poder. E qual é a treta? O que precisa mudar ali dentro? E o que você, como presidente, quer fazer? Eu acho que treta não tem. Eu acho que são visões diferentes e posições diferentes sobre como dirigir a Macro, né? Eu acho que é isso. E o que fazer é escutar. É gastar sola de sapato, saliva, ir para cidades menores e ouvir todo mundo. É uma das primeiras coisas que eu quero fazer, se caso for eleita na Macro, é chamar todos os vereadores das cidades que nós temos eleito, o suplente, e ouvir de cada um deles o que precisa na cidade.
O que que ele precisa para chegar no governo federal, o que que ele precisa para chegar no governo do estado, como a gente pode ajudar essa cidade. Então, eu quero fazer um coletivo com só os vereadores e vereadoras eleitas da nossa cidade, para poder ouvir as demandas e levar essas demandas para onde tem que ser levadas. Você tá falando muito em escuta, Cássia, e a gente quer saber. A Cássia, como presidente, como coordenadora da Macro, vai tratar os diretórios, como ela vai tratar os diretórios pequenos? Como que você fala muito em ouvir. Você vai ouvir a quebrada ou vai repetir a lógica da bolha com o tempo? Eu quero furar essa bolha. E eu acho que essa bolha vai ser furada com escuta. A gente precisa ouvir todos. E a gente precisa tirar a macro dessa macro-região, Campinas, como eu já disse, Campinas, Sumaré, Hortolândia. A gente vai ouvi-los também, a gente quer estar junto com eles, mas quer dar uma prioridade hoje para o interior. Porque eu acho que o interior é uma grande potência, a gente tem muito o que crescer no PT da região, mas a gente só vai crescer se a gente ouvir, levar as demandas e trabalhar mais gente para ser candidatos a deputado, a vereadores e trazer a juventude e a mocidade negra para junto. Certo, Cássia. Agora vamos bater um papo para ser sincero. Muita gente diz que os deputados do PT estão longe do povo. Você concorda? Eu não concordo, Alex. Eu acho que os deputados estão sim. Eu acho que falta lideranças voltada para os deputados para estar mais próximo. Se a gente pegar as cidades e ver o tanto de demanda que as cidades recebem dos nossos deputados, e aí a cidade média, a cidade grande, a cidade pequena, a gente tem mandado muito dinheiro para as cidades. Muitas vezes o dinheiro fica encraquelado na prefeitura e a gente não tem ninguém para trabalhar essas demandas que ficam, essas emendas que ficam paradas nas prefeituras. Então, eu também quero trabalhar isso. Eu sei como fazer, eu quero visitar os prefeitos, quero dizer por que a emenda dos nossos deputados do PT estão paradas. E se a gente for ver, eu quero. Eu acredito muito, Alex, nisso que a gente está fazendo aqui, na comunicação. Hoje, na Macro Campinas, a gente não tem comunicação de nada. A gente não sabe o quanto que o governo federal está investindo nas cidades. Você sabe quanto Montemor recebe de pé de meia, por exemplo? Não faço a menor ideia. Bolsa Família. Você sabe quantas famílias de Montemor recebem a Bolsa? Também não faço a menor ideia. Tá vendo? Esse é o papel da macro também. Esse é o papel de levar para a comunidade, para as cidades, o que o governo federal tem feito nas cidades. E isso não tem acontecido. Então, eu também quero ter uma comunicação muito forte na macro para dizer assim, Alex, olha, o governo federal investe tanto por mês no Bolsa Família, tanto por mês sai do governo federal para o pé de meia na cidade. Porque isso também vamos dizer que o PT não está longe, o PT está com a comunidade, o PT está na cidade, está enviando dinheiro. O que tem de PAC na cidade de Montemor? Ah, Cássia, não tem ainda. Por que não tem? Vamos correr atrás? Vamos falar para o governo Lula que tem uma base do PT forte lá no PT de Montemor e a gente precisa mandar os projetos do PAC para o PT Montemor. Isso dá para fazer e eu quero fazer. Se for eleita, vou fazer. Você acha que o governo Lula, ele tem escutado as mulheres negras, as quebradas, ou só vai quando tá dando ruim? Eu acho que a gente tem escuta no PT. Eu acho que tem alguns ministros que estão meio que longe, que não conseguem chegar, mas eu acho que é isso. Eu acho que é mais a direção regional que não consegue fazer com que as nossas demandas sejam ouvidas. Porque quando a gente chega com as demandas no governo federal, a gente consegue resolver muito BO, sabe? Mas eu acredito que a gente precisa de lideranças fortes e potentes para chegar e levar essas demandas para Brasília, possa chegar até a base. Eu acho que não chega até a base porque a gente não tem escuta hoje na região, que escuta a base e que faça a ponte da base com o governo federal. Tem algum ministro que você acha que está fazendo um bom trabalho de verdade e quem está só fazendo marketing? Poxa, olha, eu acho que tem muito marqueteiro lá. Eu acho que tem uns que começam marqueteiro que hoje não é. Mas eu acredito que a gente está fazendo um trabalho. Acredito no trabalho do Haddad.
O Haddad tem passado por um problemão aí no Ministério da Economia, porque a elite, vamos falar lá da Faria Limers, os Farias Limers, né, não querem que mexa no bolso deles, mas querem mexer no bolso nosso. Quando se junta o pessoal aí da direita e diz que não é para votar no ajuste no ajuste fiscal, é, no, a, na renda, no imposto de renda para para quem ganha menos de 5 mil reais, a gente sabe para quem eles querem governar. E o Lula governa para o povo, e os ministros do Lula também governam para o povo. Mas tem uns aí marqueteiros, mas não precisa dizer nome, não, eles sabem quem são. Eu tô vendo a sua assessoria empolvorosa aqui, te dando algumas dicas. Tem alguma pergunta que a gente não fez aqui até agora que você gostaria de tocar nesse ponto? A gente tá indo para outro quadro, daí se você tiver alguma coisa a gente já encaixa aqui. Tá aqui os assessores todos aqui no bastidor. O que vocês Oi, falam, gente. assessores? É isso mesmo. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não, aqui é assim, vem pra cá. Claro que pode, deve. Licença. Então, é uma coisa que eu debato muito com a Cássia, né? Verdade nossa para aproximar, porque assim, o PT paulista ele está com problema. Lá em 2012 nós elegemos 90 prefeituras, depois nós caímos para É 6, isso. depois para 4, para 2. E por quê? A nossa direita, ela não está conseguindo. É isso que a gente fala, Cássia. É isso que a gente fala o tempo todo, em todas as nossas conversas. Toda vez, eu falo com a Cássia todo dia, quase o dia inteiro. E a gente fala, como é que a gente vai transformar nosso partido num partido que não seja da capital, né? Não seja do contexto da grande São Paulo, e sim do interior. Porque Isso. é no interior que se ganha eleição para governador, Senador. senador, né? Então, isso é importantíssimo para nós. É um debate que a gente tem feito. Acho que A seria, extensão seria da necessário dar macro uma reconfigurada em todas, em todas. todas as macros, e ampliar, ter mais macros, né? Mais macros que façam sentido territorial, né? A nossa aqui em Campinas tem algumas cidades que não fazem sentido. Isso é ruim para elas E ruim pra gente e ruim também. para a Cássia, que será a nossa próxima coordenadora. E a gente não consegue chegar, a gente não vai conseguir chegar até esse povo, né? A gente vê assim que até há poucos anos atrás, você que estava comigo na caminhada para municipais, você Sim. via que Águas de Lindóia, Amparo, ainda tem cidade lá, Pedreira, que faz parte da Macro Campinas. Muito E isso é afastado, muito fica afastado. esquecido. E a gente não consegue chegar em todo lugar. Então, acho que teria que ter uma outra divisão de macro também, como o Thiago falou, e a gente conversa muito. Botou fogo na É, conversa, né, Thiago? ele gosta. É o meu foguinho. E, como ele mesmo disse, a gente precisa fazer uma divisão para que a gente possa chegar nesses lugares, porque muitas vezes a gente não chega, mas é pela dinâmica mesmo, do distanciamento que é essas cidades, né? Então, a gente tem hoje diretórios que nem funcionam. Você passa por cidades hoje que estão na Macro Campinas que não vai ter eleição, não vai ter PED, mas não vai ter PED porque não conseguimos articular. Não foi um problema da macro em si, foi porque a extensão é muito grande e a gente não consegue chegar. Então, eu queria também discutir isso. Eu também queria discutir essas mudanças de fazer uma macro mais compacta, mas que dê para a gente ouvir todo mundo e não deixar ninguém de fora. Passar um pente fino, jogar na peneira e jogar pra cima e ficar É, com o que realmente é interessante, né? É exatamente isso. É exatamente isso que a gente quer. A gente quer fazer com que o PT seja funcional de verdade. E para ser funcional de verdade, a gente precisa ouvir todo mundo. Até aquele que está lá no final, pertinho de Minas, já ele precisa ser ouvido também. Agora é o seguinte, aqui o Vibes Podcast tá acima até do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes Bora. trabalha com a gente. E a gente tem superpoderes que a gente distribui para os nossos convidados. Ok. E a gente tá querendo te dar um. Se você fosse ministra da periferia, nem sei se tem esse ministério, mas a gente obrigou o Lula a colocar. Beleza, Entendeu? vamos brigar lá.
por um dia. É só a responsa, hein? Qual seria a sua primeira canetada? Minha primeira canetada ia ser, eu queria ser ministra da Educação, sabe, Alex? Eu não queria mais ouvir que tem cidades da nossa região, por exemplo, que não tem kit escolar para molecada. Eu acho que a minha primeira canetada seria que a molecada toda, de todas as cidades da quebrada, tivesse uniforme escolar e material escolar garantido. Eu acho que essa seria a única e exclusiva. A é, canetada mais forte. Seria a única canetada que eu daria, sabe? Agora vamos falar de PT, com sinceridade. O PT é um partido de esquerda, com práticas de direita, às vezes. Não, não é. Eu acho que o PT é um partido socialista, nós somos socialistas, democráticos, não temos nada, mas nada mesmo a ver com a direita. A gente hoje está numa situação difícil de não conseguir passar muitas coisas, ficamos refém, o Lula fica refém do Centrão, exatamente por isso, porque nós não temos uma base maior lá no Congresso para poder estar com o Lula, para poder fazer com que as nossas propostas sejam aceitas e sejam votadas, porque os caras do Centrão nos fazem de vítima. O Lula acaba sendo refém de tudo isso. Agora é o seguinte, Cássia. Vamos lá, ó. Se a política fosse um baile funk, quem seria o MC Pipoquinha e quem seria o MC Consciência? Poxa, acho que não tem nenhum desses lá ainda, cara. De verdade, acho que não temos ministro que pipoca. Eles estão no fogo o tempo todo. Eles estão na linha de fogo mesmo com o Lula, com o trabalho para cima e para baixo. E eu acho. Eu vou puxar saco agora aqui já. Eu acho que está mandando bem, que foi uma mulher que entrou agora para conversar com esse centrão aí, que é a ministra Gleisi. Ela está mandando muito. Tem sido uma voz importante. Ela tem sido uma voz importantíssima nossa lá com o governo Lula. Então, eu tiro o chapéu e para a ministra Gleide. Gleice, né? Gleide é outra. Ah, então ela é a consciência. Ela é a consciência total desse partido. Eu acho que o Lula bateu um balão quando colocou ela lá para Pipoquinha, comandar. eu vou te dar uma ajuda aqui. Meu Pipoquinha é aquela Deus. MC Pipoquinha lá que faz aquelas músicas. Não, Blá, eu blá, 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 blá. conheço a Pipoquinha eu pipoquinha. colocaria o Nicolas. Ele adora. Ou a Ah, Nicole, mas aí eu né? achei que era do governo Lula, porque se for do governo de Aí você- direita, tem vários aí, ó. Posso citar outros. Agora o seguinte, o que você escuta da galera na rua que te deixa mais puta com a política institucional? Olha, tem várias coisas que me deixam irritada, mas eu acho que o que eu ouço do povo é isso que eu falei para você. Muitas vezes nós, PT, não temos a noção do que o partido e o que o governo Lula tem feito na nossa cidade. Imagina o povo. É por isso que eu falo, se for coordenadora da Macro, eu quero trabalhar para que a gente tenha informação de verdade, possa passar para a população as informações do que o nosso governo tem feito nas cidades. Eu acho que a gente peca no governo Lula, nós pecamos no governo do estado com os nossos deputados estaduais, nós pecamos com os nossos vereadores, porque a gente não tem uma comunicação que fure a bolha e que fale para a nossa população o que tem sido feito de bom pelo nosso partido. Agora a gente tá indo já pra reta final. Tá vendo como o negócio aqui é tranquilo? É leve. E a gente quer saber o seguinte: quem é você no correto? A gente tá querendo saber quem é você, mas na parte pessoal, fora um pouco da militância. Então é o seguinte: qual foi a última vez que você chorou por causa de política? Se é que chorou alguma vez. Sábado. Sábado eu chorei. E eu choro muito ainda, né? Eu tenho passado por essas crises, assim. Eu tô entrando na menopausa, gente, então eu choro toda hora, sabe? Quem é mulher e tá nessa fase vai me entender. Eu choro quando eu vou pedir apoio para as vereadoras, por exemplo, da minha cidade, elas dizem que não vão me apoiar por conta de homens que estão na base, que estão no meu apoio, como se eu fosse a mente, o coração deles. Eu não sou, eu sou a Cássia, mulher militante, que sempre militou pelo PT.
Então, assim, eu posso até ouvir vocês, rapazes, mas eu tenho pensamento próprio e eu tenho direção própria do que eu quero para a minha cidade, para os municípios. Então, eu não preciso de homem nenhum para me dar direção, porque eu sou a mulher que dá conta do recado. Então, isso me magoa muito, isso me machuca muito, me fere muito como mulher. E aquilo que já falou lá no início, né? As mulheres são sempre rotuladas. Sempre rotulada, a gente nunca caminha, a gente nunca pode ter um projeto próprio, porque sempre vai ser alguém que está fazendo os nossos propósitos. E, na verdade, não é. A gente quer transformar o mundo e vamos transformar o mundo. E o que tem te dado força, Cássia, nos últimos tempos? É a família? É a fé? É o bonde? Eu acho que é uma junção de tudo isso, né? Eu não estou aqui. Eu acho que você vai lembrar, né? Quando um doido do meu amigo Wendel, lá de Paulínia, disse que eu tinha que ser coordenadora da macro, a gente riu muito. Porque eu não queria, não era uma coisa que eu queria, que estava no meu norte, né? Mas como a companheira Ana, infelizmente, teve que retirar o nome, eu aceitei o desafio. Então, eu aceitei o desafio por conta do bonde. Quem segura a peteca é a família que está lá, que me dá respaldo, que quando vê eu triste, o Natan tenta fazer com que eu me alegre, para que eu acredite em mim. E a fé em Deus, que é tudo que eu tenho, que é o único caminho, e que eu tenho certeza que Ele me guarda, Ele vigia e guarda. Então, eu acho que é a junção de todas as coisas. Aí é o seguinte, a gente aqui é um podcast cultural, com música, com tudo. A gente fala de todo tipo de coisa. E a gente quer saber, na sua playlist, tem mais Racionais ou Beyoncé? Tem mais racionais. Tem mais racionais. Apesar que, ultimamente, eu tenho ouvido muito a MC Loma. Você acredita? Acredito, desacreditando, mas acredito. Eu tenho ouvido muito aquela assim, é porque o povo se irritou porque a gente se juntou, não é, bebê? E vocês podem ficar muito irritados, porque tem muito mais gente se juntando e a gente quer mudança. Mudança de verdade. É Cássia Oliveira, coordenadora da Macro 770. Pensei que não ia sair o número. Agora eu vivo com ele, né? Tudo que eu vejo é muito sintomático isso, né? Porque tudo que eu vejo é 770. É incrível, assim. Vendo? E se você não fosse política, o que você acha que estaria fazendo da vida? Eu acho que eu estaria eu fiz faculdade de Ciências Sociais, mas eu acho que eu estaria envolvida no meio ambiente, que é uma causa que me encanta muito e que eu gosto muito de pôr em prática, eu gosto muito de fazer. Então, acho que eu estaria envolvida aí com esses malucos do meio ambiente, como a Greta, essa galera aí. Estaria lá em Israel sendo deportada? Com certeza. Cássia, se tivesse um outdoor na cidade inteira com uma frase sua, qual seria? A vida é da cor que a gente pinta, do Seneca. Eu acho que há dias escuros, que a gente usa um tom mais escuro, mas há dias lindos que a gente pinta um grande arco-íris. Então, a vida é da cor que a gente pinta. E se você ganhar a coordenação da macro, qual vai ser o seu primeiro rolê diferente que você vai puxar? É isso, eu quero sentar, eu quero ouvir todo mundo, eu quero sentar com todo mundo. A gente está fazendo diferente. A nossa chapa foi feita em 24 horas, o meu nome foi colocado em 24 horas. A gente deu conta de montar uma chapa para representar essas cidades que não estão se sentindo assistidas. E o meu rolê diferente vai ser sentar com todo mundo, tomar uma boa Heineken, comemorar e pensar os passos daqui em diante. Né? Eu acho que é uma união coletiva e eu vou ganhar no coletivo e vamos comemorar coletivamente. Show de bola. E agora a gente vai para a reta final, literalmente, e fica o espaço para você fazer seus agradecimentos, falar suas redes sociais, lembrando que a sua rede social tá no topo da sua tela Não, gente, seguiu desde o lá, início, hein? então seguem você lá. Então, manda seu recado final, só abre o coração. Eu quero agradecer muito agora as pessoas que acreditaram. Até eu mesmo não acreditei que seria possível. Então, eu quero agradecer a galera de Americana, que se não fosse vocês, eu nem tinha escrevido a chapa. Eu quero agradecer o Thiago Beroco, de Nova Odessa.
Eu quero agradecer a Lurdinha de Americana, a Juliana, vereadora de Americana. Eu quero agradecer os deputados federais que estão comigo nessa, o pessoal do Novo Rumo, o Zaratini, o Gilmar Tato, o Enio, o Dr. Jorge e muitos outros aí, que eu não, se eu deixar aqui, me desculpa, não vou lembrar de todo mundo. O Donato, que é o nosso candidato ao Estado, ao Kiko, que também é candidato a presidente do Estado. Quero deixar meus agradecimentos. Quero agradecer aos malucos que toparam isso e que estão comigo quase 24 horas por dia. O Tiago Sorato, a Carla Macedo, que acredita nas minhas loucuras e vambora, né? Você, Alex, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui. É um lugar que eu gosto muito, que você Seja também sempre bem-vinda. Você sempre acreditou na gente, sempre nos trouxe aqui. A gente realmente se sente em casa, tá? Então, muito obrigada pelo convite. E faço um convite a todos vocês. A gente tem 15 dias para mudar a história. E eu quero te ouvir. E se você não se sente representado e nem ouvido, entre aqui nas minhas redes sociais, me chama, eu vou na sua cidade tomar um café com você e te ouvir. Eu quero ser tua escuta. Então, vem embora. Bora, bora, bora. E é isso, galera. A pista está aberta e a corrida para a coordenação da macro, presidência estadual e por aí vai, está aberta. Façam as suas apostas, escolham seus candidatos e dessa vez vocês não podem falar que vocês não têm opção. Temos de um lado o Juliano, temos do outro lado a Cássia. Você escolhe. E a Cássia, mulher negra, da quebrada, que veio para mostrar que não vive só de mimimi, mas que senta na mesa e coloca o papo para rodar. Deixa eu só agradecer uma pessoa que, se eu não agradecer, vai ficar chateado comigo e tem sido um parceiraço, irmãozão Alex, que é o William de Sumaré. William, obrigada, viu? Ele retirou o nome, veio para minha chapa, veio com a galera toda. Então, muito obrigada pelo seu apoio também. Muito obrigada por acreditar nessa sua irmã aqui. E é isso, eu sou mãe preta, periférica, e estou aqui porque acredito no mundo melhor para todos nós. E eu acho que o mundo melhor para a gente, Alex, o Toninho, o nosso prefeito lá de Campinas, ele falava... Eterno Toninho. O eterno Toninho do PT, ele dizia que o mundo perfeito começa na nossa cidade. Porque é aqui que a gente vai ser feliz. Se você mora em Montemor, é aqui que você vai ser feliz. Então, eu acredito numa cidade feliz e eu quero ser essa ponte, né, da Macro Campinas para o Estado e para o governo federal. Muito obrigada. E é isso aí, galera. Agora a gente quer saber uma coisa também, porque daí a gente também gosta de cutucar e gosta de dar umas puxadas aqui. Cássia, novamente, assessora de deputado. O deputado Gilmar Tato vai sentar quando nessa mesa? Ou ele tem medo das alfinetadas? Bora chamar. Ô Gilmar, faz eu passar vergonha não. Vem aqui no Vibes. Vou fazer o convite para ele. Eu tenho certeza que ele vai adorar estar aqui com você. E é isso, galera. Então, estamos aí com a candidata Cássia de Oliveira. Desejamos para você toda a sorte do mundo nesse PED. Obrigada. Que seja um sucesso, que traga muita experiência, mas que seja bom e gratificante. Eu acho que é muito legal essa disputa, porque os dois concorrentes que ganharem, eu tenho certeza que vai ser legal para macro. Mas eu acredito mais em mim, então vote em mim, Cássia Oliveira, 770, viu? Beijo a todos vocês. Aprendeu sobre a macro? Se não aprendeu, volta o episódio e veja novamente. Voz é o que não faltou aqui. Periferia. E gente da gente é o que a gente recebe no Vibes Podcast. Um forte abraço. Obrigada. Falou. Até mais, pessoal.